Olá, muito bem-vindas novamente à Maratona do Emagrecimento Sustentável. Se você ainda não assistiu a primeira aula, eu recomendo fortemente que você pare este vídeo agora, volte na aula anterior, porque ela é a base do sucesso no emagrecimento. Eu tô falando, é muito importante. Faça isso e depois volte para cá. E se você já assistiu a aula de ontem, espero que você tenha comentado, que você tenha curtido, gostado bastante do conteúdo. Hoje a gente vai conversar sobre as estratégias de emagrecimento. E aí você deve ter ficado um pouco intrigada com o título da aula, né? Qual a pior estratégia de emagrecimento? Nossa, Nanda, mas eu quero saber das melhores e não da pior. E na verdade, isso é só para chamar a sua atenção de que você precisa conhecer as melhores estratégias para então descobrir aquela que é pior para você em dado momento da sua vida, tá bem? Então, antes de tudo, eu quero falar sobre a base de qualquer estratégia alimentar de emagrecimento, que é o quê? Comida de verdade. Hoje em dia esse é um termo até muito ouvido, já virou até nome de dieta, né? Comida de verdade. Vocês já devem ter visto até muitas hashtags, comida de verdade. Realmente é muito comum a gente ver esse termo por aí. Mas por quê, né? O que é comida de verdade? E por incrível que pareça, muita gente não tem noção do que é comida de verdade. Eu já fiz um desafio dentro do Clube Pera, onde um dos desafios era passar um dia inteiro comendo comida de verdade, sem comer industrializados. E eu fiquei espantada com o número de participantes que me perguntavam, Nanda, mas o que é comida de verdade? O que eu posso comer nesse dia? E é tão simples, né, gente? É o simples que funciona. Então, sim, o óbvio precisa ser dito e eu vou começar essa aula falando, então, sobre comida de verdade. Eu queria até falar para vocês que eu mesma já cometi o erro de basear a minha dieta em produtos alimentícios, ou seja, em produtos industrializados denominados como saudáveis, sabe? Iogurte light, diet, biscoitos zero colesterol, biscoitos integrais, mas cheios de açúcar, que a gente chama de os saudáveis fake, né? Os falsos saudáveis. Então, consumir margarina light no lugar da manteiga, enfim, uma série de atrocidades nutricionais que eu confesso que já cometi mesmo depois de formada em nutrição. Porque isso já faz bastante tempo, tá, gente? Eu já sou formada há 16 anos, quase 17, talvez. E então, assim, é uma coisa que até profissionais da saúde já fizeram muito e eu não me envergonho em falar porque a gente aprende com os erros. Então, eu saí da faculdade muito com essa cabeça de passar até para os meus pacientes, né, uma dieta contendo esses produtos, barrinhas de cereais, alimentos reduzidos em calorias, alimentos sem colesterol. Só que aí estudando e saindo um pouco, né, saindo da caixinha, a gente começa a perceber, nossa, isso não é normal. Não é o certo, não é o correto. E teve uma fase, assim, muito pontual na minha vida que fez com que eu virasse de fato essa chave e mudasse completamente a minha alimentação e as minhas orientações com os meus pacientes. Foi muito importante, foi fundamental. Foi um processo em que eu engordei, em que eu precisei mudar a minha alimentação. E mesmo tendo sido um processo difícil, porque a gente não gosta de passar por ele, eu sou grata porque ele fez com que eu mudasse a minha visão da nutrição e isso foi muito interessante, assim, foi uma virada de chave na minha vida, na minha saúde e do resultado dos meus próprios pacientes. E aí que começou essa história de comida de verdade na minha vida também. Tá bom? E é tão básico, tão simples, né? Como é que a gente não pensa nisso antes? Existem muitas informações soltas por aí e muita gente acredita e acaba sendo pega, né? Pelo marketing,
da indústria em vender esses alimentos como se eles fossem muito mais saudáveis do que uma comida simples, aquela comida da terra, né? Que você pegaria na natureza, digamos assim. E eu vou explicar para vocês um pouquinho disso, por que eles são falsos, saudáveis, os medos errados que vocês têm sobre os alimentos. Então, é importante saber o que significa cada macronutriente, né? Os alimentos, eles são compostos por macro e micronutrientes. Os macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras, ou lipídios. E os micronutrientes são as vitaminas, os minerais. E além disso, os alimentos têm fibra, têm água e tem também outros compostos químicos chamados de fitoquímicos, que têm poder aí antioxidante, anti-inflamatório, né? Que promovem esse efeito funcional dos alimentos na nossa saúde. É um assunto que eu gosto muito e acredito que vocês também, por isso, estão aqui me ouvindo. Bom, sobre carboidratos, né? Quais são os alimentos fontes de carboidrato? Qual a função do carboidrato no nosso organismo? O carboidrato, ele tem a função de promover energia, tá bom? E a gente encontra ele nos alimentos ricos em amidos e açúcares. Então, as raízes como batata, aipim, batata doce, tá? Cenoura, beterraba, os cereais como milho, arroz, aveia, as leguminosas também são fontes de carboidrato, como lentilha, ervilha, feijão, grão de bico. Então, basicamente, os alimentos que são fontes, as frutas também, né? Que tem o carboidrato na forma de frutose, né, que é o açúcar da fruta. Então, esses alimentos são os alimentos que nos fornecem, que são fontes de carboidrato. A real é que muitos alimentos têm um pouco de cada macronutriente, porém, eles são fontes quando fornecem em maior quantidade aquele nutriente. Então, uma banana, ela é fonte de carboidrato porque é o que ela mais tem ali presente na composição dela, além das vitaminas e minerais e fibras, tá bom? Então, as fontes de carboidrato são as raízes, os cereais, as leguminosas e as frutas. Isso eu tô falando de comida de verdade. E aí, vocês devem ouvir muito, assim, sobre o carboidrato ser um vilão na alimentação, né? Eu vejo muita gente carbofóbica, com medo dos carboidratos. E eu quero desmistificar um pouco isso para vocês. A real é que ninguém fica obeso, diabético ou doente por se alimentar de arroz, feijão, banana, batata doce, cenoura, não, né? As pessoas ficam doentes porque a base da alimentação delas é pão, biscoito, sucos de caixinha, é açúcar no café, em todas as bebidas, é bolo, enfim, todos esses alimentos, às vezes, que são vendidos como saudáveis, né? Um biscoito integral, um biscoito diet, um cereal matinal, zero colesterol, mas riquíssimo em glicose de milho, que é carboidrato puro, né? Que é muito maléfico para a nossa saúde. Então, é esse exagero de carboidrato que acaba fazendo mal. Não é o carboidrato vindo da comida de verdade. Então, as pessoas acabam ficando carbofóbicas, com medo de comer banana, com medo de comer batata, mas o que fez elas ficarem doentes não foi esses alimentos, tá bom? Então, por que também existe esse medo do carboidrato? Por que o excesso de carboidrato é ruim? Quando a gente come comida de verdade, é muito difícil que a gente coma uma quantidade muito grande de carboidrato, tá bom? Pensa comigo. Uma batata, ela vai ter uma quantidade de carboidrato em cada 100 gramas, muito menor do que num biscoito, numa fatia de pão, mesmo que ele seja integral, tá bom? Então, é isso que faz com que as pessoas consumam uma quantidade muito grande, porque comem muitos alimentos processados, feitos de farinhas, né, refinadas e açúcar. Então, conseguem comer uma quantidade muito grande de carboidrato num volume pequeno. Se eu comer carboidratos vindo de verduras, legumes, raízes, frutas, feijões, eu não vou conseguir comer uma quantidade muito grande de carboidrato porque eu vou me sentir saciada, principalmente porque eu vou equilibrar essa refeição com proteínas, com gorduras. Então, isso tem que ficar bem claro. O carboidrato da comida de verdade não deixa ninguém doente. Claro que a gente não está falando aqui de uma pessoa que tenha, por exemplo, diabetes do tipo 1,
né, que ela pode já ter nascido com essa doença e realmente ela vai ter que controlar o consumo, inclusive, de frutas, para que ela tenha um bom equilíbrio aí, né, da doença dela, que ela consiga equilibrar as doses de insulina com a alimentação. Mas tirando isso, né, você não vai ficar obeso, doente, hipertenso por comer comida de verdade. O problema está no excesso de industrializados e esses industrializados, como eu já falei na outra aula, fazem com que a gente consiga comer uma quantidade muito grande, muito além da fome e da saciedade. Seja comida de verdade, não, né? É muito difícil que você consuma uma quantidade muito grande de um prato de brócolis, por exemplo, tá bom? Então, não precisa ter medo do carboidrato, e sim do excesso dele vindo desses alimentos refinados e processados. E o que esse excesso de carboidrato faz de mal no nosso organismo? Como é que eu quero que vocês visualizem da seguinte forma. Quando eu como um carboidrato, o que acontece? Ele é digerido e é transformado em açúcar, ou seja, glicose, que vai para a nossa corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, a gente tem um nível de glicose, que é a glicemia, que é considerado normal, que não faz mal. Aí, quando eu como uma quantidade grande de carboidrato, eu tenho um pico dessa glicemia. Esse excesso de açúcar no sangue é tóxico, por isso que as pessoas com diabetes descontrolada têm várias complicações na saúde, porque elas mantêm os níveis delas de açúcar sempre alto. Então, como esse nível de açúcar no sangue alto é tóxico, o corpo, né, o pâncreas, libera insulina, porque um dos papéis da insulina é fazer com que esse açúcar no sangue baixe rapidamente, porque ele não pode ficar alto. E aí eu vou ter um pico de glicemia e depois uma queda de glicemia. Duas coisas vão acontecer aqui. Esse excesso de insulina, porque a pessoa come carboidrato, depois ela come mais carboidrato, não é legal. O excesso de insulina faz com que haja um maior acúmulo de gordura no corpo e uma dificuldade em queimar essa gordura. Sem contar que com o tempo ela pode ir criando uma resistência à insulina, uma pré-diabetes, um diabetes tipo 2. E essa queda da glicose, ela faz o quê? Ela faz com que você tenha fome mais cedo. Por isso muitas vezes as pessoas comem, eu comi uma torrada, um pão de manhã e não deu nem 10 horas da manhã, eu já estou morrendo de fome. Porque você comeu aquele carboidrato, teve um pico, né, teve ação da insulina, você teve uma hipoglicemia de rebote, e aí até com que ela se normalize, você tem aquela sensação de fome que seu corpo precisa comer. E é interessante, porque você tem uma reserva no seu corpo, principalmente se você quiser emagrecer, você tem uma grande reserva aí de energia em forma de gordura. Então, né, e os seus estoques de carboidrato provavelmente estão cheios também. Então, não teria necessidade de você sentir fome 2, 3 horas depois de comer uma refeição, né? E que te leve a fazer uma outra refeição. Então, o excesso de carboidratos, ele causa essa oscilação na sua glicemia durante o dia. Ele causa uma produção excessiva de insulina, que não é benéfica. E ele faz com que você tenha mais fome do que realmente você precisa ter. Então, por isso que é muito importante. Quando eu começo a comer comida de verdade, naturalmente eu reduzo a quantidade de carboidrato que eu ingiro e eu começo a sentir menos fome, eu começo a controlar melhor a minha glicemia, a minha insulina e vou perdendo esse excesso de energia acumulada em forma de gordura. Falando em acumular energia, né, o nosso corpo ele tem 2 tanques de combustível. Porque a gordura, eu vou falar dela também, ela também é uma fonte de energia, né, estocada. Então, ela serve, entre outras, quando a gente consome a gordura, entre outras coisas, ela é importante para fornecer energia para a gente. Assim como produção de hormônios, lubrificação, enfim, proteção até física do nosso corpo. A gordura ela é importante, a gente tem que comer gordura. Mas o excesso dela que é ruim, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Mas a gente tem dois tanques de combustível no nosso corpo. Um é do carboidrato e um é da gordura. A gente acumula carboidrato em forma de glicogênio hepático, quando é no fígado, e glicogênio muscular, quando é no músculo. E também, né, um pouquinho de glicose no sangue. Só que o nosso estoque de carboidrato, né, ele não é grande. É como se fosse... Tem um colega meu, Dr. Souto, que faz essa analogia, e eu sempre repito,
ele fala que o estoque de carboidrato é como se fosse uma carteira de dinheiro e o estoque de gordura é como se fosse a poupança do banco. Então, não cabe muito dinheiro numa carteira, né? Você vai colocando o dinheiro lá, uma hora acaba o espaço, você vai pegar esse dinheiro e guardar na poupança. E a poupança, né, que é o estoque de gordura, ela é ilimitada, você pode acumular ali muito, por isso que tem pessoas que estão, às vezes, quase 100 quilos acima do peso. Claro que tem predisposição genética para isso, mas enfim, a gente acaba comendo com a alimentação moderna, cheia de refinados, industrializados, uma quantidade muito grande de carboidrato, que excede aquilo que você pode estocar no seu corpo. E aquilo que você não consegue estocar no fígado, no músculo, no sangue, você acaba estocando, o corpo acaba transformando em gordura e guardando lá como uma reserva energética que você acaba não usando. Por quê? Porque come muito carboidrato, tem fome o tempo todo, está sempre comendo e aí vai estocando cada vez mais energia, mais gordura, tá bom? Então, isso que é importante saber sobre o carboidrato. Sobre a gordura, existe um mito muito grande também, né? De que a gente não deve comer gordura, que a gente tem que cortar a gordura da alimentação. Esse histórico aí da gordura, ele é de muito tempo atrás, né? De estudos que foram um pouco tendenciosos. Inclusive, no meu Instagram, Clube Pera, tem lá um destaque chamado colesterol. Eu sugiro que vocês assistam depois, porque eu explico essa historinha do colesterol, da gordura, e fica até um pouco mais de conhecimento para complementar essa aula aqui. Então, existe essa história, né? Essa história de que não pode comer gordura começou muitos anos atrás, num estudo tendencioso, que foi errado, e que as pessoas achavam, então, que comer gordura faria mal para o coração e tiraram a gordura da alimentação. E a indústria começou a fornecer, né, propostas de alimentos fat-free, sem gordura. Só que no lugar dessa gordura, começou a vir muito carboidrato, e aí vocês já sabem a história do excesso de carboidrato. Então é muito comum que as pessoas comprem assim, esse biscoito é sem gordura, é zero colesterol, mas você vai ver a quantidade de carboidrato, tem amido, tem dextrose, maltodextrina, açúcar, glicose de milho, uma quantidade absurda de açúcares e carboidratos refinados, que são muito mais maléficos do que um pouco de gordura natural. O que faz mal, gente, é a gordura artificial. Então, gordura trans, gordura hidrogenada, os óleos refinados, né? Que precisam levar solventes químicos para serem extraídos, tipo óleo de soja, por exemplo. Então, eles acabam tendo uma quantidade maior dos ômegas que são pró-inflamatórios e acabam piorando as inflamações do organismo. A gordura trans, a gordura hidrogenada, que deixa os alimentos mais crocantes, aumenta o tempo de prateleira, são gorduras que fazem muito mal para o organismo. Essas realmente a gente não tem que consumir. Mas a gordura natural, aquela que está presente no alimento naturalmente, ela não faz mal para o nosso corpo, né? A gente produz colesterol no próprio organismo. Entre 80% e 90% da produção de colesterol é endógeno, ou seja, nosso corpo que produz. Ou seja, é uma substância importante. A gente não tem por que tirar isso da sua alimentação, né? 10 a 20% só do nosso colesterol, né? Se você medir o seu colesterol, pequena parte é da dieta, tá? Assim, do consumo de gorduras, do consumo de colesterol através da dieta. É o seu corpo que produz porque ele é importante para várias funções do nosso organismo. Então, não faz mal comer gordura. Você precisa só escolher as gorduras corretas. Então, imagine que você volte no tempo e precise se alimentar com o que tem na natureza. Você vai encontrar alimentos com gordura, né? Para quem come animais, os animais possuem gordura, as vísceras dele, né? Então, é uma gordura que não faz mal. A gente evoluiu por muitos anos comendo esses alimentos. A manteiga, que é a gordura do leite, que é uma gordura saturada, ela não é um alimento maléfico. Inclusive, ela tem butirato, que é uma substância bem interessante. Óleo de coco, que é a gordura do coco, também não faz mal. O abacate também não faz mal,
né? A própria gordura do bacon, se for um bacon natural, que não seja aqueles industrializados, cheios de conservantes e até açúcar, também não faz mal. Tudo é moderação. Eu sempre falo, perca o medo da gordura, mas não perca a noção. Não é porque a gordura natural dos alimentos não faz mal que você deve passar a procurar os alimentos com gordura. Ah, a Ananda diz que gordura não faz mal, então eu vou começar a comer muita gordura. Não é assim. Você vai comer alimentos que naturalmente têm gordura. Então, você pode comer o abacate, você pode cozinhar o seu alimento com azeite de oliva, com óleo de coco, com manteiga. Você pode comer a pele do frango, se você quiser. Você pode comer um miúdo. Você pode comer vísceras, que são alimentos mais gordurosos. Eles não vão fazer mal para você, mas a gordura é um nutriente bem calórico. Enquanto o carboidrato tem 4 calorias por grama, a gordura tem 9 calorias por grama. Então, ela tem o dobro de calorias. Por isso que você tem que ter cuidado. Mas a natureza, ela é muito inteligente, ela faz tudo direitinho, né? A gordura é um alimento... É um nutriente que te dá mais saciedade. Então, os alimentos que têm gordura, naturalmente te dão mais saciedade. Você não consegue comer muita gordura de uma vez só. Aí eu vou voltar num ponto que eu falei na aula anterior, que é sobre o ponto de êxtase dos alimentos. A mistura de carboidrato, gordura e sal para que o alimento fique perfeitamente palatável, para que a gente consiga comer muito. Aí eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Se eu te der um tablete de manteiga pura, você consegue comer o tablete inteiro? Tipo, nossa, que delícia essa manteiga. Comer ela de colher? Provavelmente não. Se eu te der uma cumbuquinha cheia de farinha de mandioca, seca, você consegue comer de colher e falar, nossa, que delícia? Não consegue. Agora, se eu misturar essa manteiga derretida com a farinha de mandioca e colocar um pouquinho de sal, a gente vai ter uma farofa super gostosa. E aí, é muito provável que você consiga comer aquela quantidade de manteiga que eu te dei e você não quis comer pura, mais aquela quantidade de farinha de mandioca que eu te dei e você não consegue comer pura. Então, a mistura de carboidrato com gordura e sal faz com que a gente consiga comer muito dos dois. O fato do alimento naturalmente ter gordura como ele está na natureza não é um perigo, porque você não vai conseguir comer muito. Então tenha isso em mente. Não tenha medo das gorduras naturais, mas não perca a noção. Não suplemente, não vá atrás da gordura. Ela só não faz mal, mas em excesso ela engorda tanto quanto o carboidrato, ok? E aí as proteínas, que são os nutrientes importantes para os nossos tecidos corporais, né? Para a formação de pele, unha, cabelo, músculo. Então, a gente precisa, são os alimentos construtivos, os alimentos fontes de proteína. Nós temos as proteínas animais, então a carne, o frango, o peixe, os ovos, os lácteos, né? E as proteínas vegetais, que são das leguminosas, então ervilha, lentilha, grão de bico. Hoje também, né, tem muito a parte boa da indústria, então ela consegue isolar a proteína do arroz, então você consegue um suplemento de proteína só com a proteína do arroz, sem o carboidrato dele. Então a gente também tem que saber selecionar as coisas boas aí da indústria, tá bom? Então a proteína ela é muito importante, porque ela vai ajudar, então, na formação de tecidos, na formação de massa muscular. É importante que a gente tenha uma proteína adequada dentro da dieta, para que no emagrecimento você não perca a massa muscular. E a proteína também ela é importante, que ela ajuda a dar bastante saciedade, tá certo? Então, esses são os 3 macronutrientes que vocês têm que conhecer para que consigam entender melhor de cada estratégia que eu vou falar agora. Bom, então, entendido o que é comida de verdade, quais são os macronutrientes, outro ponto importante que vocês têm que saber é que, então, além de ser comida de verdade, tá bom? Qualquer estratégia tem que ser baseada em comida de verdade. Para emagrecimento, toda estratégia que vocês vão conhecer aqui precisam de déficit calórico para que haja emagrecimento. Então, a ideia é que você coma menos para que você consiga emagrecer. E por isso que essas estratégias funcionam, porque elas ajudam você a comer menos, sem passar fome, sem fazer
nada de maléfico para o seu organismo. Porque aquelas dietas baseadas em produtos alimentícios, onde de 3 em 3 horas você come um queijinho processado, uma barrinha de cereal, 3 biscoitos integrais, depois um iogurte light, só alimentos industrializados, né, cheios de carboidratos e pobres em gorduras boas, eles fazem com que você tenha fome o tempo todo. Então, você termina de comer o seu lanchinho e já está contando as horas para a próxima refeição. E às vezes você termina a refeição e pensa assim, quer saber? Eu vou pegar o meu lanche, o meu terceiro lanche e juntar nessa refeição aqui porque eu estou com muita fome. Então são aquelas dietas da fome, onde o tempo todo você está com fome, realmente, fica fraco, fica sem disposição para fazer as suas atividades do dia. Então essas dietas, elas não funcionam, não são saudáveis. Quando você passa a fornecer o combustível certo para o seu corpo, você consegue sentir melhor o que é fome, saciedade, e naturalmente você vai reduzindo o consumo excessivo de comida e não fica pensando em comida o tempo todo. Eu trouxe aqui hoje 5 estratégias nutricionais que de fato funcionam, né? Que existem vários estudos científicos mostrando os benefícios e a eficácia delas. Então, vou falar um pouquinho de cada uma e não existe uma melhor que a outra, isso é importante eu salientar. A melhor estratégia é aquela que você consegue seguir. E tem alguns casos, algumas pessoas, pacientes, que precisam seguir determinadas estratégias para que elas tenham resultados na saúde, e eu vou explicar um pouquinho melhor, tá bom? Bom, a primeira é low carb, tá? O próprio nome já diz, baixa em carboidratos. Só que aqui muita gente erra. Por quê? Porque acha que fazer dieta low carb é cortar totalmente qualquer tipo de carboidrato. E não é bem assim, tá bom? Low carb significa que você vai comer menos carboidratos do que as recomendações nutricionais estipulam, tá certo? Então, se você ficar entre 5% e 45% das calorias do seu dia vindo de carboidratos, você está numa estratégia low carb. Agora, se você tem que fazer 5% ou 45%, depende da sua individualidade, tá bom? Então, quando você baseia a sua alimentação em comida de verdade, frutas, verduras, legumes, raízes, leguminosas, proteínas, você naturalmente vai comer pouco carboidrato. E aqui, principalmente se você comer só com fome, que é o tema da nossa próxima aula, você vai conseguir comer uma quantidade bem menor de carboidrato sem ter que ficar contando carboidratos ou calorias, tá? Então, low carb não é necessariamente você tirar todo o carboidrato da sua dieta. Então, você pode comer banana e estar dentro de uma estratégia low carb. Então, os benefícios dessa dieta é que você, baseando em comida de verdade, que eu já falei, você vai ter um efeito anti-inflamatório, você vai ter um efeito aí de reduzir a sua fome, você vai entender o que é fome real, vai começar a comer menos por conta disso, você vai ter um aporte maior de vitaminas e minerais por consumir mais comida de verdade, verduras, legumes, ao invés de macarrão, arroz e biscoitos que não têm nutrientes nenhum, são calorias vazias, te dão basicamente só carboidratos e açúcares. Então você vai ter esses benefícios com a low carb, vai emagrecer, por quê? Porque você já entendeu que o excesso de carboidrato faz com que a minha glicose fique oscilando, fazendo com que eu tenha fome o tempo todo, fazendo com que eu coma um excesso de carboidratos que vão ser acumulados em forma de gordura, inclusive gordura no fígado, inclusive como forma de triglicerídeos no sangue. Então a low carb ela é muito benéfica e não é difícil de fazer quando você troca alimentos industrializados por comida de verdade. Então, exemplo de um cardápio low carb. A pessoa acorda, no café da manhã, ela consome alguns ovos cozidos ou mexidos, com uma frutinha e algumas castanhas. Aí ela provavelmente não vai sentir fome no meio da manhã e ela vai almoçar um prato de vegetais, de verduras, legumes, uma porção de proteína, de peixe, de frango, de carne, né, o que ela preferir, e talvez aí alguma quantidade de carboidrato, então um feijão, uma batata, alguma outra raiz.
No lanche da tarde, se ela tiver fome, ela pode comer uma fruta com uma pastinha de oleaginosas, algumas castanhas, proteína novamente, se ela tiver fome, ovos, né? Tem gente que gosta de fazer algumas receitinhas que eu acho que exige aí uma certa atenção, porque essas receitas, normalmente, elas acabam ficando muito calóricas, elaboradas, e a gente tem a tendência de comer demais, né? O lanche, ele não é para ser algo assim, tipo, nossa, eu vou fazer algo muito gostoso para o meu lanchinho, Não, o lanche é você ter alguma coisa prática, caso você sinta fome e esteja numa situação onde não pode sentar e comer um prato de comida de verdade. E aí o jantar, da mesma forma, né, você pode consumir um prato de verduras, legumes, proteína, então um espaguete de legumes com um molhinho à bolonhesa, por exemplo, ou o mesmo um purezinho de raízes com um peixe e uma salada. Existem várias formas, né, de você fazer uma dieta low carb. Essa quantidade de carboidrato depende, então, de cada pessoa. Se você, olha, eu tô com diabetes e preciso, né, melhorar a minha glicemia, ou eu tô com resistência à insulina, ou eu tô com os meus triglicerídeos altos, eu tô com gordura no fígado por conta de má alimentação, é bem interessante que você reduza mais a quantidade de carboidratos, pelo menos por um tempo, e aí quem sabe até reduzir o consumo de raízes e frutas por algum momento, e aí depois você volta a consumir, tá? E por isso que é legal você fazendo o acompanhamento, conhecer sobre o assunto, para questionar, né, aquilo que é passado para você. Eu já vi muitos casos de pacientes com gordura no fígado, com triglicerídeos altos, consumindo uma quantidade muito alta de carboidratos e quase nada de gorduras, e isso recomendado, né, muitas vezes pelo médico. Então, o conhecimento ele é libertador, você pode questionar se aquilo de fato é bom para você. Então, a low carb é, assim, algo muito interessante, e o que eu queria quebrar um pouco de mito é isso: low carb não é tirar totalmente o carboidrato, tá bom? É reduzir pelo fato de você trocar industrializados por comida de verdade. E aí, o quão low carb você precisa ser, depende de algumas individualidades. Então, se você for um atleta, né, e buscar performance no seu esporte, na sua atividade, você vai poder comer um pouquinho mais de carboidrato. Agora, se você for uma pessoa que está com resistência à insulina, pré-diabetes, triglicerídeos altos, você precisa consumir um pouco menos de carboidrato do que esse atleta saudável, tá bom? Aí, eu quero entrar na parte da cetogênica. A cetogênica é uma dieta, sim, com uma grande restrição de carboidrato. Então, nem toda low carb é cetogênica, mas toda cetogênica é low carb, tá bom? Porque a quantidade de carboidrato numa cetogênica é bem baixa, em torno de 5% das calorias apenas vem dos carboidratos. 70% das calorias vêm das gorduras. Então, a cetogênica, na verdade, ela nem deve ser chamada, por exemplo, de dieta da proteína, porque a maior parte das calorias dela vem das gorduras. Só que como as gorduras são muito calóricas, como eu já falei para vocês, eu não preciso comer uma quantidade muito grande de gordura para que 70% das minhas calorias venha da gordura. É muito fácil atingir isso consumindo azeite, abacate, nozes, peixes mais gordos, tá bom? Então, coco, né? Então, não é difícil alcançar aí essas calorias vindas das gorduras, porque a gordura é bem calórica. Então, a cetogênica, ela pode ser, sim, uma estratégia de emagrecimento, mas eu não gosto de utilizá-la a longo prazo. Eu gosto dela de forma pontual, porque ela tem um efeito anti-inflamatório, ela tem um efeito de desinchar, né? Você vai, na cetogênica, o que acontece? Lembra do estoque de carboidrato, né? A gente não comendo carboidrato em excesso, o corpo vai utilizando esse estoque e na ausência do consumo de carboidrato, ele vai fazer o quê? Neoglicogênese ou gliconeogênese. Ele vai transformar outros nutrientes em carboidrato. Então, não comer o carboidrato da dieta nesse período da cetogênica não vai fazer com que você fique sem energia, com que você fique sem combustível para o seu músculo, para o seu cérebro. O seu corpo vai formar os corpos cetônicos e por isso ela é chamada de dieta cetogênica. E aí as pessoas que experimentam essa estratégia
normalmente experimentam um nível de energia muito alto, de foco, de concentração, ela reduz muito a fome, então é bem interessante. Mas eu não vejo ela como uma dieta para ser seguida para o resto da vida, tá bom? Agora, pontualmente, é bem interessante, eu acho que todo mundo deveria experimentar a dieta cetogênica, obviamente com exceções, né? Uma gestante, uma lactante, um diabético do tipo 1 que faz uso de insulina não vai fazer essa estratégia cetogênica, principalmente sem recomendação, sem autorização do médico, né, do profissional que te acompanha. Mas a cetogênica, ela é bem interessante, inclusive para tratar algumas doenças, como epilepsia. Tem um filme muito interessante, que até vou sugerir para vocês podem procurar no YouTube, que se chama Tudo pelo Meu Filho. É um filme que só tem no YouTube e ele mostra o efeito da dieta cetogênica na epilepsia em crianças. É um filme muito lindo, muito interessante e talvez essa dica possa ajudar alguém aí da sua família, por isso que eu gosto de compartilhar. Então a cetogênica, ela tem efeito terapêutico para muitas pessoas, inclusive como coadjuvante em tratamento, né, de câncer, prevenção, enfim. Então é uma estratégia que não serve só para emagrecimento e não é a melhor estratégia para emagrecimento. Porém, eu acho que ela é bem interessante de ser testada. Em algum momento você pode experimentar e ver como o seu corpo reage, tá bom? Mas no meu ver, na minha opinião, é uma estratégia mais pontual mesmo em se tratando de emagrecimento, mas que vai trazer vários benefícios para o seu organismo. A terceira estratégia que eu venho trazer é o jejum intermitente, porque ele já vem nessa linha da dieta low carb, da dieta cetogênica, pois você não deve fazer ou experimentar o jejum intermitente se a sua dieta for baseada em açúcares e farinhas e carboidratos. Eu como pão, biscoito, bolo, doce e vou começar a fazer jejum intermitente. Não faça isso, você não vai se sentir bem, você não vai conseguir se adaptar e provavelmente vai achar que o jejum é algo ruim. Na verdade, você tem que fazer uma preparação para o jejum intermitente. Qual é essa preparação, né? Qual é esse priming? Você vai ter que começar a comer comida de verdade, que naturalmente já te deixa mais low carb, aí depois você dá mais uma apertadinha nessa low carb, talvez experimente uma cetogênica, para então partir para o jejum intermitente, tá bom? Porque aí com essa progressão você naturalmente já vai fazendo alguns jejuns aí por reduzir a sua fome, tá? E aí você pode então experimentar o jejum intermitente. Basta, assim, se não quiser fazer cetogênica, não precisa. Basta começar a comer, na maior parte do tempo, comida de verdade e fazer uma dieta mais restrita em carboidratos, essa low carb até mais natural que eu já expliquei antes. Para então começar, quando você sentir que você já está mais tempo do seu dia sem sentir fome, que você consegue fazer um jejum programado, aí é o momento, tá bom? O jejum ele tem vários benefícios, não só de emagrecimento, né? Eu falo que o jejum é o melhor dos detox, porque você dá um descanso para os seus órgãos. Em questão de emagrecimento, ele acaba funcionando por quê? Por vários motivos. Porque no jejum, a gente fica com a insulina bem baixinha. E a gente já sabe que o excesso de insulina causado pelo consumo excessivo de carboidrato acaba estimulando o acúmulo de gordura corporal e dificultando também a queima de gordura. Então, o jejum vai auxiliar por isso, porque a gente vai ficar mais tempo com a insulina regulada. Um outro motivo do emagrecimento no jejum intermitente é porque a gente acaba fazendo restrição calórica. Você tem uma janela de horas menor para se alimentar. Então, se você faz o clássico 16-8, que são 16 horas de jejum com 8 horas de alimentação, você não vai fazer mais do que 3 refeições no dia. Então, você vai fazer um almoço, um lanche da tarde e um jantar. Se você fizer a sua janela de alimentação entre meio-dia e 8 da noite, por exemplo. Então, se você comer só com fome real nesse período, você vai acabar fazendo uma restrição calórica. E um outro benefício no emagrecimento é porque o jejum nos deixa mais disciplinado. Ele nos ajuda a parar de mimar as nossas vontades.
Sabe quando você janta, aí começa a relaxar no final do dia, ver uma TV, um seriado, alguma coisa assim, e aí começa a pensar em comida, e vai na cozinha, abre a geladeira, abre o armário, belisca uma castanha, mesmo que seja saudável, eu belisquei um damasco, uma castanha, uma fruta, um pedacinho de queijo. Se você colocar na ponta do lápis, na calculadora, são várias calorias extras que não precisava. Quando você faz o jejum intermitente, você estipula, olha, vou jantar e depois das 8 da noite eu não como mais. E aí você tem até o impulso de buscar aquela comida, aquele petisco, aquela beliscada, mas você lembra, eita, eu estou em jejum, não vou comer. Aí você está, você está ali disposta a cumprir o protocolo, acaba não indo comer. E com o passar dos dias, você vai percebendo que aquilo era um hábito ruim e que o jejum te tirou esse hábito ruim. Você parou de mimar suas vontades e depois de um tempo acaba sendo natural diminuir drasticamente as visitas noturnas na cozinha. E eu falo isso até por experiência própria. O jejum intermitente me ajudou muito nessa questão. Hoje eu posso ficar em casa o dia inteiro, a noite inteira, que eu não fico visitando a geladeira, o armário, a cozinha, procurando comida, porque o jejum me tirou esse hábito ruim. Às vezes as pessoas até me perguntam assim, Nanda, o que eu poderia beliscar que não engorda, né, que eu pudesse ficar comendo, porque eu tenho a boca nervosa. Eu falo, cara, belisca teu marido, teu namorado, mas comida não, porque se eu te der gelo para comer, não vai engordar. Você vai ficar mastigando o gelo e não vai engordar, porque a água não tem caloria. Porém, você continua cultivando esse hábito ruim de ficar mastigando, de ficar comendo sem fome. E isso não é legal. Então, por isso que o jejum ele é muito bom para nos colocar na linha, ficar centrada, disciplinada. É uma estratégia que eu também acho que deve ser experimentada quando a gente está num processo de emagrecimento. Obviamente, né? As gestantes, lactantes e portadores de doenças não devem fazer sem autorização, tá? A gestante e lactante não deve fazer jejum intermitente e diabético tipo 1 também não é interessante. E se você tiver qualquer outro problema de saúde, obviamente, você tem que conversar com o profissional que te acompanha, ok? Bom, vamos para uma outra estratégia aqui também que eu gosto muito, que sou muito apaixonada e que não tem nada a ver, né, com low carb, com cetogênica, porém sim pode ter a ver, que é a plant-based. O que é plant-based? Bom, o nome já diz, na tradução, né, baseada em plantas. Então, é uma dieta baseada em plantas. E qual o benefício dessa dieta, né, Nanda? Você falou que, poxa, a proteína, ela é importante para saciedade, para que eu sinta menos fome, é importante para a manutenção da minha massa muscular. Então, como é que eu vou fazer essa plant-based, Nanda? Bom, os benefícios da plant-based são inúmeros, né? Inclusive, tem vários estudos mostrando o quão benéfica ela é, tanto no emagrecimento, quanto no efeito anti-inflamatório, tá, no corpo, e como a gente também consegue bastante saciedade com essa dieta, porque com a alimentação moderna você acaba comendo pouca fibra, e a fibra ela é bem importante para aumentar a nossa saciedade. Quando você come bastante fibra, você tem mais saciedade e você come menos, e as plantas elas têm num grande volume poucas calorias. E como eu já falei para vocês, é importante que, dependente da estratégia que você vai usar, que haja um déficit de calorias, que você coma um pouco menos de calorias do que precisa, né? Porque se você comer muito a mais, você engorda. Se você comer parecido com o que gasta, você mantém. Se você come um pouco a menos, você emagrece, ok? Então, a plant-based, ela é muito linda por isso. Ela te ajuda no emagrecimento, reduz bastante a inflamação no seu organismo e ajuda a te dar bastante saciedade. Além de melhorar muito o trânsito intestinal, então quem tem problema, né, de constipação intestinal, que não consegue ir regularmente ao banheiro, normalmente a plant-based ajuda muito a resolver, até porque é riquíssima em fibras, e as fibras também são alimentos das bactérias boas do nosso intestino, tá? Em relação à proteína, a gente consegue adequar a proteína usando as proteínas vegetais, tá? Que eu já falei para vocês quais são. Então, a gente tem as leguminosas, a gente tem o tofu,
existem as proteínas isoladas, né, de amêndoa, de arroz, de ervilha, que a gente pode usar, além de outros alimentos aí que também são fontes de proteína. Não é uma dieta vegana, isso que eu acho que é importante falar. A plant-based não é um incentivo para você se tornar vegano, tanto que algumas linhas da dieta plant-based permitem o consumo de ovos, de peixe, né, como fonte de proteína. Mas o ideal é que você consuma muitas e muitas plantas. Então, é uma dieta baseada em comida de verdade. Não é uma dieta vegana. Então, a ideia não é não consumir proteínas animais e aí, baseado nisso, você come qualquer alimento que seja vegano. Salgadinho, biscoito, chocolate, não. Então, uma dieta é comida de verdade, porém, com muitas e muitas plantas, verduras, legumes, frutas, raízes oleaginosas, leguminosas, tá? E também gosto de usá-la de forma pontual. A gente, inclusive, pode e tem a capacidade de fazer a Keto Plant, que é uma dieta plant-based cetogênica. Claro que aí é mais difícil conseguir chegar num aporte ideal de proteínas, tá? Mas ela é usada de forma pontual, então não é que você vai seguir Keto Plant para o resto da vida, mas dá para fazer por um período, né, sem prejuízos aí para sua massa muscular. E sendo plant-based normal, com uma quantidade maior de carboidrato, a gente consegue sim adequar as quantidades de proteína. Quando que eu uso plant-based? De forma periodizada dentro das estratégias. Então, às vezes, para começar uma estratégia de emagrecimento, aí a pessoa consegue fazer uma faxina, né, no organismo, melhorando o trânsito intestinal, desinchando, desinflamando. E a plant-based também é legal porque ela te estimula a comer uma gama maior de alimentos, de verduras, legumes, frutas, porque você tem que se saciar com isso. Então, da necessidade vem a criatividade. Você começa a olhar de outra forma, né, para os alimentos. Então, a gente acaba, lá dentro do clube, inclusive, quando a gente faz estratégias plant-based, tem várias receitinhas que as perinhas amam, como a moqueca de palmito ou de banana da terra. A gente tem o escondidinho de cogumelos. Tem várias receitinhas bem gostosas e interessantes que às vezes a gente nem imagina que dá para fazer usando só vegetais. Inclusive, depois de fazer uma plant-based, você pode usar, né, esse conhecimento, usar esse novo hábito até para incorporar mais vegetais na sua dieta. Então, você pode comer um bife, um peixe, um frango, mas colocar uma receita dessa, plant-based, para enriquecer o seu prato de vegetais, para que você coma mais fibras, para que você coma mais fitonutrientes, né, que são as substâncias químicas que são benéficas, que têm efeito antioxidante, efeito anti-inflamatório no nosso organismo. Então, a plant-based é muito legal porque ela estimula também um consumo maior de vegetais na sua dieta, mesmo não sendo uma dieta vegana. Bom, a última estratégia que eu quero mostrar aqui para vocês é a hiperproteica, tá? Que é um consumo maior de proteína. Então, já é bem diferente da plant-based, onde há um consumo maior de carboidratos. Essa dieta hiperproteica, ela pode ser utilizada quando a gente quer otimizar o processo de emagrecimento, para mudar um pouco a estratégia. Por quê? Quando a gente usa a mesma estratégia por muito tempo, a tendência é que essa estratégia ela perca um pouco a eficácia. Então, num processo de emagrecimento longo, é legal periodizar essas estratégias. A hiperproteica, ela entra muito bem para uma pessoa que tem muita fome, então ela ajuda a diminuir bastante a fome, né? Ela estimula aí o hormônio do apetite. Então, você consegue se manter mais saciado por mais tempo. A proteína também, ela tem um gasto maior para ser digerida. Então, quando você come proteína, seu corpo gasta mais energia para digerir essa proteína. Outro fato interessante é que a proteína ela não tem um impacto grande na insulina. Então, enquanto o carboidrato tem um impacto grande na insulina, e a gente já sabe que não é interessante esse excesso de insulina, a proteína ela tem um impacto bem mais baixo. A gordura quase não tem impacto nenhum, tá, gente? Por isso que a dieta cetogênica acaba tendo uma quantidade maior de gordura. Então, a hiperproteica não é cetogênica, não vai ter uma quantidade grande de gordura, não é zero em carboidrato. Ela só vai ter mais proteína do que normalmente as dietas têm. Então, a gente coloca proteína em todas as refeições, para que haja uma melhora
na saciedade, né, redução do apetite, para que haja também um aumento aí no metabolismo, justamente porque a proteína ela despende mais energia para ser digerida e não tem impacto na insulina. Então é uma estratégia legal para usar eventualmente quando eu quero dar uma quebrada nas outras estratégias, dar um up aí no emagrecimento. Então também é bem interessante e é legal, né, para quem faz bastante atividade física e busca aquela definição muscular, que é ganhar músculo e perder a gordura em cima do músculo para ter o corpo mais desenhadinho. Bom, meninas, espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí sobre cada estratégia. Se vocês estiverem curiosas, quiserem comentar, perguntar alguma coisa, deixa aqui embaixo os comentários, tá bom? Não esquece de entrar no grupo do WhatsApp, porque lá todo o material minha equipe vai disponibilizar para vocês, tudo que tiver de bônus, de link, de material. É muito importante que vocês estejam lá no grupinho para não perder nada dessa semana, que tá muito maravilhosa. Amanhã a gente vai falar na aula sobre os tipos de fome, fome real, fome emocional, fome social, que é assim algo também fundamental. Tudo que eu tô falando essa semana aqui na maratona é fundamental que vocês entendam para ter sucesso no emagrecimento. E a fome é um pilar muito importante nesse processo, porque não adianta você entender sobre todas as estratégias nutricionais se você não aprender a comer só com fome real na maior parte do tempo. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Então, um grande beijo e espero vocês amanhã.